Imagine um homem capaz de prever o futuro, sentir a dor dos outros como se fosse sua própria e carregar em seu corpo as feridas da crucificação de Cristo, um homem que, ao olhar para alguém, sabia exatamente quais pecados aquela pessoa tinha cometido, mesmo que jamais tivessem se visto antes. Agora pense em alguém que travava lutas diretas contra demônios, sendo atacado fisicamente todas as noites. Seus gritos de dor eram ouvidos pelos frades do mosteiro, que ao entrarem em seu quarto encontravam os móveis revirados, objetos quebrados e marcas de agressões em seu corpo. Esse homem existiu e seu nome era São Padre Pio, mas sua história vai muito além dos milagres e das visões divinas. Ele foi perseguido, humilhado, chamado de farsante dentro da própria igreja, e ainda assim se tornou um dos santos mais venerados do século XX. E tem mais, antes de sua morte, ele fez uma profecia assustadora que se cumpriu anos depois. Quer saber qual foi? Então fique comigo até o final deste vídeo, porque essa história vai mudar a forma como você vê a fé e o sobrenatural. Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887, na pequena vila de Pietrelcina, na Itália. Desde o momento em que veio ao mundo, sua mãe sabia que ele era especial. Quando bebê, ele passava horas em silêncio, como se estivesse em oração. Algo incomum para uma criança tão pequena. Sua mãe, Maria Josepa, dizia que muitas vezes o encontrava acordado no berço, mas com um olhar distante, como se estivesse vendo algo que mais ninguém podia ver. Aos 5 anos, ele teve sua primeira visão sobrenatural. Ele contou para sua mãe que viu um homem luminoso acompanhado de uma mulher vestida de azul. O mais incrível, ele dizia que esses amigos apareciam frequentemente e falavam com ele. Mas, junto dessas experiências divinas, também vieram as primeiras perseguições do mal. Desde pequeno, Padre Pio relatava ataques de sombras estranhas que tentavam sufocá-lo durante a noite. Ele acordava assustado, chorando, e dizia que via figuras horríveis tentando impedi-lo de rezar. Sua família, devota, acreditava que o menino estava sendo provado por Deus. Mesmo assim, Francesco, seu nome de batismo, nunca desistiu da fé. Desde cedo decidiu que queria dedicar sua vida a Deus, e aos 15 anos ingressou no convento dos frades capuchinhos, tornando-se Frei Pio. Foi nesse momento que seu sofrimento realmente começou. No convento, Padre Pio impressionava a todos pela sua dedicação extrema. Ele dormia apenas 2 horas por noite, passava dias inteiros em jejum e permanecia longas horas rezando, muitas vezes chorando de dor e emoção. Mas o que mais chocava era sua capacidade de sentir o sofrimento dos outros. Quando ouvia alguém confessar um pecado grave, ele chorava como se fosse ele quem tivesse cometido aquele erro. E então algo extraordinário aconteceu. No dia 20 de setembro de 1918, durante suas orações, Padre Pio teve uma visão mística. Ele viu um ser celestial se aproximando e, subitamente, sentiu uma dor intensa em suas mãos, pés e peito. Quando olhou, percebeu que estava sangrando exatamente nos mesmos locais em que Cristo foi ferido na cruz. Os estigmas haviam surgido, mas esse presente divino veio acompanhado de um fardo pesado. As feridas nunca cicatrizavam, nunca infeccionavam e sangravam diariamente, exalando um perfume de rosas. Mesmo usando luvas para escondê-las, a dor era insuportável e os ataques sobrenaturais só pioraram. Todas as noites, Padre Pio era atacado por demônios. Eles o golpeavam, arrastavam pelo chão e o lançavam contra as paredes. Frades que moravam com ele relataram ouvir ruídos de luta em seu quarto. E ao entrarem encontravam móveis destruídos e Padre Pio desmaiado no chão. Eram as forças do mal tentando impedir sua missão. Com a fama de Padre Pio crescendo, milhares de fiéis começaram a viajar até seu convento para vê-lo. Suas missas duravam horas, pois ele entrava em êxtase espiritual vendo coisas que os outros não viam. Mas essa popularidade despertou ciúmes e inveja dentro da própria igreja. Muitos bispos e cardeais começaram a questionar seus milagres.
Alguns médicos enviados pelo Vaticano tentaram examinar seus estigmas, mas não conseguiram encontrar explicação para as feridas. A situação ficou tão séria que, em 1920, o Vaticano ordenou que ele fosse proibido de celebrar missas em público e de confessar fiéis. Mesmo assim, ele obedeceu sem questionar. Em vez de se revoltar, aumentou ainda mais suas penitências e rezas, dizendo: se Jesus também foi perseguido, quem sou eu para não sofrer? Mas foi nesse período que um de seus milagres mais impressionantes aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava tomado pelo terror, destruição e incerteza, a Europa vivia dias de puro medo, e a Itália, por ter sido aliada da Alemanha nazista, tornou um dos alvos prioritários dos bombardeios aliados. Na pequena cidade de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio vivia, a população já sabia que era apenas uma questão de tempo até serem atacados. Todos os dias, cidades próximas eram bombardeadas e os moradores rezavam temendo que fossem os próximos. Então, o impensável aconteceu. Era um dia como qualquer outro de guerra. No alto, aviões dos aliados, forças militares dos Estados Unidos, Reino Unido e outros países estavam prontos para cumprir uma missão: destruir San Giovanni Rotondo. O motivo era estratégico, pois a região poderia ser utilizada pelos nazistas. Os pilotos receberam ordens diretas, o alvo estava marcado, os bombardeiros carregados, e nada poderia impedir a destruição. Os moradores ouviam o som dos aviões e sentiam o medo tomar conta de seus corações. O barulho era ensurdecedor, mais forte e ameaçador do que qualquer outro dia. Crianças choravam, mães abraçavam seus filhos, e os mais velhos seguravam o terço nas mãos. Rezando pela própria vida, as sirenes tocaram, alertando que um bombardeio estava prestes a acontecer. Soldados se preparavam no solo, esperando pelo pior. O ataque era iminente. De repente, algo impossível aconteceu. Os pilotos, altamente treinados para cumprir suas missões sem hesitação, começaram a relatar algo completamente fora do comum. Dentro dos cockpits, vozes nervosas quebravam o silêncio do rádio. Algo está errado. Estamos vendo um homem no céu. É um frade com as mãos erguidas. Um dos pilotos, que mais tarde testemunhou sobre o ocorrido, descreveu que um frade apareceu flutuando no ar, com uma expressão serena e ao mesmo tempo firme, como se estivesse ordenando que parassem rápido. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Quando os pilotos tentaram seguir com o ataque, os sistemas dos aviões simplesmente pararam de funcionar. Os botões que liberavam as bombas travaram, as comunicações falharam e alguns dos pilotos perderam o controle das aeronaves por alguns segundos, como se uma força invisível estivesse impedindo que avançassem. Diante dessa cena sobrenatural, o comandante da missão ordenou o recolhimento imediato dos bombardeiros. San Giovanni Rotondo não foi destruída, a cidade inteira foi salva. Esse episódio nunca foi esquecido pelos pilotos. Anos depois, quando a guerra já havia terminado, alguns desses militares americanos decidiram visitar o convento de San Giovanni Rotondo. Eles ainda não compreendiam o que tinham visto no céu e queriam investigar. Ao chegarem ao mosteiro, um dos ex-pilotos caminhava pelos corredores quando de repente parou, completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram. O corpo ficou rígido e sua boca abriu lentamente. Ele apontou para um frade sentado em um banco e exclamou: "É ele, é o homem que vimos no céu." Os outros soldados ficaram em choque. O frade que estava calmamente diante deles era ninguém menos que Padre Pio. Eles tentaram questioná-lo, mas Padre Pio apenas sorriu levemente e disse: "Meus filhos, vocês só fizeram o que deveria ser feito." Esse evento se tornou um dos episódios mais misteriosos e impactantes envolvendo Padre Pio. Milhares de pessoas acreditam que naquele momento Deus permitiu que o santo intervisse diretamente para proteger a cidade. O fato de tantos soldados relatarem a mesma visão, mesmo anos depois e vindos de diferentes lugares, reforça que algo sobrenatural aconteceu naquele dia.
Nenhuma explicação científica jamais foi encontrada para a falha nos sistemas dos aviões. O que realmente aconteceu nos céus de San Giovanni Rotondo? Foi um erro coletivo dos pilotos? Um delírio? Ou será que de fato um santo interveio para proteger milhares de vidas inocentes? Deixe seu comentário com a sua opinião. E se quiser conhecer outro milagre incrível de Padre Pio, assista ao nosso próximo vídeo, você vai se surpreender. Não deixe de nos acompanhar para mais vídeos sobre profecias, mistérios e mensagens que podem mudar a forma como você vê o mundo. Cada vídeo traz um insight novo. E em breve vamos explorar outros acontecimentos surpreendentes revelados por Padre Pio e outros grandes santos. Clique no sininho e não perca os próximos vídeos, você vai se surpreender com o que está por vir.